Ebulioscopia ou eboliometria é a propriedade coligativa que estuda a elevação da temperatura de ebulição do solvente em uma solução. Para que um líquido entre em ebulição, é necessário aquecê-lo até que a pressão de vapor fique igual à pressão atmosférica. Até aí tudo bem, mas quando existem partículas insolúveis em meio ao solvente, o processo é dificultado. A ebulioscopia surge então para explicar este fenômeno. Quando o ponto de ebulição de um líquido é elevado pela presença de um soluto não volátil, o número valor é diferente proporcional ao número de mols da solução. Esta relação entre o efeito ebuloscópio e a concentração da solução, mais conhecida como lei de Raoult. Quanto maior for a quantidade de partículas de soluto não volátil dissolvidas na solução, maior será a elevação do ponto de ebulição do solvente. Para ter uma ideia, como já falamos, ao nível do mar, a temperatura de ebulição de uma solução de glicose de 1 mol é de 100,52 graus Celsius. Mas se adicionarmos mais glicose preparando uma solução aquosa de 2 mols, o ponto de ebulição começará em 101,4 graus Celsius. Dizemos que começará porque quanto mais evaporar, maior será a concentração da solução, e com isso, o ponto de ebulição irá aumentar até que todo o solvente passe para o estado de vapor. Dessa maneira, as soluções não possuem uma temperatura fixa e constante de ebulição, como ocorre com solventes puros, mas sim uma faixa de temperaturas em que muda de estado de agregação. Considera-se o ponto de ebulição da água na solução a temperatura em que a ebulição tem início. No dia a dia, essa propriedade coligativa é vista, por exemplo, ao se fazer café. Quando a água está para entrar em ebulição e adicionamos o açúcar, ela não ferve mais. É necessário que se aumente ainda mais a temperatura do sistema para que a solução entre em ebulição. A energia necessária para que as moléculas passem do estado líquido para o de vapor é maior em uma solução do que em uma substância pura, já que a interação das partículas do solvente com as do soluto diminui a probabilidade de evaporação do solvente. É por isso que a queimadura com calda com doce é muito mais grave do que se fosse apenas água. Ao nível do mar, a água permanece no estado líquido apenas até 100 graus Celsius, que é o seu ponto de ebulição. Mas a calda não, ela terá um ponto de ebulição muito maior que 100 graus Celsius e ficará no estado líquido por mais tempo. Essa propriedade, como todas as outras propriedades coligativas, não depende da natureza da substância, mas apenas da quantidade de partículas do sistema. Por exemplo, se tivermos 2 frascos com a mesma quantidade de água e adicionarmos sal em um e a mesma quantidade de açúcar no outro, o valor do aumento do ponto de ebulição será igual para os dois, independente de ter-se adicionado sal ou açúcar. Bom, agora eu vou falar de 2 esquemas de ebulioscopia. A primeira seria essa imagem, onde a presença do soluto é dificultando a passagem de moléculas do solvente do estado líquido para a fase de vapor, reduzindo assim, então, a pressão de vapor e, consequentemente, elevando a temperatura necessária para que a ebulição aconteça. Podemos dizer também que a pressão de vapor e o ponto de ebulição, elas são propriamente correlacionadas. Nesse outro esquema aqui, observa-se que se uma porção de água está em estágio de fervura e é adicionada a ela uma dose de sal, a fervura ela imediatamente cessa e apenas recomeçará quando a solução chegar a uma temperatura maior. Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Então pessoal, estou aqui para fazer uma experiência do tema ebulioscopia. E não é muito bem uma experiência, né? É mais uma performance, ok? Então, aqui temos um soluto não volátil. E aqui temos um solvente, que seria a água, em processo de aquecimento. E estou esperando o processo de fervura que já começou. Então, o que acontece? Quando eu boto o sal, que seria o soluto não volátil, dentro do solvente, que seria a água, acontece algo incrível, que seria o aumento do pico de ebulição do solvente. Olha só que incrível, né, pessoal? Então, não podemos averiguar de certeza a teoria, porque não tenho um termômetro, mas eu confio completamente nas informações colhidas pelo sistema Bernoulli e o livro volume 2 de Química.